Fala, torcedor do Verdão! Se você é daqueles que vive e respira Palmeiras, que sente o coração acelerar só de ouvir o hino, que pula da cadeira com cada gol no Allianz Parque, então, meu amigo, prepare-se, porque o Mancha Alviverde News está trazendo uma bomba atômica, uma notícia que é um verdadeiro terremoto, um evento que está sacudindo o mundo do futebol até os alicerces. Se você é torcedor de verdade do Palmeiras, daqueles que carregam o verde no peito e o orgulho na alma, já vai agora. Aperta o botão de gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho. Porque aqui no Mancha Alviverde News a gente entrega o melhor, o mais quente, o mais emocionante para a maior torcida do Brasil. E hoje, torcedor, a notícia é colossal, é histórica, é de fazer o chão tremer e os rivais se esconderem debaixo da cama. Evander, sim, ele mesmo, o maestro do meio-campo, o craque que está brilhando no FC Cincinnati, o fenômeno que fez a MLS tremer, é agora do Palmeiras. Isso mesmo, o Verdão deu um golpe. De gênio, uma jogada tão brilhante que o mundo inteiro está de queixo caído, atônito, sem acreditar no que acabou de acontecer. Então, pega a camisa alviverde, chama os amigos, aumenta o volume, porque essa história é um thriller, um drama, uma epopeia que vai te prender do começo ao fim. Estamos falando da maior contratação da década, uma revolução que vai mudar o Palmeiras, o Brasileirão, a Libertadores e até o Mundial de Clubes. Vamos destrinchar cada detalhe, cada bastidor, cada segredo dessa negociação que está fazendo o planeta parar, porque o Palmeiras não brinca, o Palmeiras joga para vencer e com Evander no time, o céu é só o começo. Vamos juntos, torcedor, porque essa é a notícia que você esperou a vida inteira para ouvir e o Mancha Alviverde News vai te contar tudo com a paixão que só a nação palmeirense entende. Vamos mergulhar de cabeça nessa saga que está reescrevendo a história do futebol, porque Evander no Palmeiras não é só uma contratação, é um marco. É o momento em que o Verdão crava seu nome no topo do mundo. Então respira fundo, segura o coração e vem com a gente, porque isso muda tudo. Vamos direto ao ponto, ao epicentro dessa explosão que está deixando o mundo do futebol em polvorosa. Evander, o meio-campista que encantou os Estados Unidos, que fez defesas inteiras tremerem, que colocou a MLS no bolso, chegou ao Palmeiras de graça! Isso mesmo, torcedor, sem pagar um centavo zero, na dica de nada. Como isso aconteceu? Uma brecha contratual, um erro monumental de quem deixou esse gênio escapar, um presente dos deuses do futebol que caiu diretamente no colo do Verdão. Enquanto outros clubes dormiam no ponto, o Palmeiras agiu como um predador, com uma astúcia que só os gigantes têm, e trouxe um dos maiores talentos do mundo sem abrir os cofres. E o salário? Prepare-se para cair da cadeira, torcedor, porque é algo que vai te fazer gritar de orgulho. Evander aceitou um salário baixo, uma pechincha, um valor tão modesto que é quase inacreditável. Para um jogador do seu calibre, ele poderia estar enchendo os bolsos de dólares na MLS, de euros na Europa, de petrodólares no Oriente Médio, mas escolheu o Palmeiras, escolheu a glória, escolheu o amor à camisa verde. O contrato? Um acordo épico de 5 anos, com opção de renovação por mais 2, caso ele alcance metas que, para um craque como ele, são moleza. Estamos falando de bônus por cada gol que ele marcar, por cada assistência que ele der, por cada título que ele erguer com o Verdão. Tem mais, uma cláusula secreta, um detalhe que está dando o que falar nos bastidores. Se algum clube quiser tirar Evander do Palmeiras, vai ter que desembolsar nada menos que 80 milhões de euros. Isso mesmo, 80 milhões. Uma fortuna que mostra o quanto o Verdão está protegendo seu novo maestro. Mas vamos combinar, torcedor. Quem em sã consciência iria querer sair do Palmeiras depois de sentir o calor da torcida, depois de viver a emoção de jogar no Allianz Parque? Essa transferência é um milagre, uma obra-prima, uma jogada que entra para a história como o momento em que o Palmeiras mostrou ao mundo que é imbatível nos bastidores e em campo. E os bastidores, torcedor? Meu Deus, é uma história que parece um filme de espionagem, um thriller de tirar o fôlego. Tudo começou meses atrás em segredo absoluto, longe dos olhos da imprensa e dos espiões dos rivais.
O Palmeiras, sabendo que precisava de um meio-campista que fosse mais que um jogador, que fosse um líder, um gênio, um monstro do meio-campo, colocou seus melhores homens no caso. Reuniões secretas foram marcadas em hotéis de luxo, com portas trancadas, cortinas fechadas e celulares confiscados para evitar qualquer vazamento. Dirigentes do Verdão, disfarçados com óculos escuros e bonés, viajaram até Cincinnati, onde Evander brilhava como uma estrela. Em uma noite gelada nos Estados Unidos, um emissário do Palmeiras se encontrou com um agente de Evander em um restaurante discreto, longe dos holofotes. Ele é o escolhido, o homem que vai transformar o Palmeiras em uma máquina de títulos, disse o representante do clube com a voz carregada de emoção. Mas não foi fácil, torcedor. Gigantes do futebol mundial tentaram atravessar a negociação. O Manchester City, que já conhecia Evander dos tempos de Europa, ofereceu um contrato milionário para levá-lo de volta à Inglaterra. O Bayern de Munique jogou na mesa uma proposta que incluía até um apartamento de luxo em Munique. E um clube árabe com seus petrodólares prometeu um projeto que parecia coisa de outro planeta. Mas o Palmeiras não se intimidou. Houve ligações no meio da noite, mensagens criptografadas até uma chamada às 3 da manhã, com um dirigente do Verdão dizendo diretamente para Evander: "Você nasceu para ser palmeirense? Volte para o Brasil e vamos conquistar o mundo juntos." E quando parecia que tudo ia desmoronar, quando o FC Cincinnati ameaçou endurecer as negociações, exigindo uma fortuna que o Palmeiras não precisava pagar por causa da brecha contratual, Evander bateu o pé, olhou nos olhos do seu agente e disse: "Quero o Palmeiras, quero o Allianz Parque, quero a torcida verde." Foi o momento que mudou tudo, torcedor. O momento em que o Verdão venceu a batalha e trouxe o maior meio-campista do mundo para casa. Mas os bastidores não param por aí, porque essa história é cheia de reviravoltas que vão te deixar grudado na tela. Teve pressão, teve suspense, teve um jogo de xadrez nos bastidores que só o Palmeiras poderia vencer. Enquanto os rivais tentavam entender o que estava acontecendo, o Verdão agia nas sombras com uma estratégia tão perfeita que parecia coisa de gênio do crime. Teve até um momento em que o agente de Evander quase cedeu à pressão de um clube italiano que ofereceu um caminhão de dinheiro. Mas o Palmeiras jogou duro, mandou uma proposta emocional, falou de história, de torcida, de legado e convenceu o craque de que o destino dele era o Verdão. E quando o contrato foi assinado, torcedor, o mundo tremeu, porque ninguém acreditava que o Palmeiras tinha conseguido um feito desses. Foi uma vitória épica, uma demonstração de força, um tapa na cara de quem duvidava do poder do Verdão. Agora, segura firme, porque vamos mergulhar na história desse fenômeno chamado Evander, o jogador que está fazendo o mundo do futebol se curvar ao seu talento. Ele não é só um reforço, ele é um titã, um gênio, um craque que nasceu para brilhar com a camisa verde. Evander da Silva Ferreira veio ao mundo em 9 de junho de 1998, no Rio de Janeiro, Brasil. Desde criança, ele já mostrava que tinha algo especial, driblando os mais velhos nos campinhos de terra com uma habilidade que impressionava. Aos 15 anos, foi descoberto pelo Vasco da Gama, onde começou sua carreira profissional. Em 2016, com apenas 18 anos, ele estreou no time principal do Vasco, contra o Bom Sucesso. E em 2017, marcou seu primeiro gol profissional, contra o Santos, em uma vitória por 2-1. Em 2018, ele fez história ao se tornar o jogador mais jovem do Vasco a marcar 2 gols em uma partida da Copa Libertadores contra a Universidade Concepción, um feito que ecoou pelo mundo. Ele jogou 61 partidas pelo Vasco, marcando 10 gols e dando 8 assistências antes de cruzar o oceano rumo à Europa. Em 2018, Evander foi para o FC Midtjylland, na Dinamarca, onde ficou por 5 temporadas, de 2018 a 2022. Lá, ele explodiu, disputou 167 jogos, marcou 50 gols e deu 38 assistências, números impressionantes para um meio-campista. Ele conquistou a Superliga Dinamarquesa em 2020 e a Copa da Dinamarca em 2019 e 2022, além de brilhar na Liga dos Campeões e na Liga Europa, com 5 gols e 7 assistências em 27 jogos. Em 2022, Evander foi para o Portland Timbers, na MLS, onde se tornou uma lenda.
Em 2 temporadas, marcou 24 gols e deu 24 assistências em 55 jogos, sendo eleito para o MLS Best Unhas em 2024 e finalista do prêmio de MVP da Liga, com 15 gols e 19 assistências, ficando atrás apenas de Lionel Messi em contribuições para gols. Em 2025, ele foi transferido para o FC Cincinnati, onde jogou 23 partidas, marcou 14 gols e deu 8 assistências, antes de o Palmeiras aproveitar a brecha contratual e trazê-lo de graça. Pela seleção brasileira, Evander brilhou nas categorias de base, com 11 jogos e 7 gols pela seleção sub-17, vencendo o Sul-Americano sub-17 em 2015 e disputando a Copa do Mundo sub-17 no mesmo ano, onde o Brasil chegou às quartas de final. Ele também jogou pela seleção sub-16, marcando 4 gols em 12 jogos. Embora ainda não tenha estreado pela seleção principal, sua chegada ao Palmeiras é vista como passaporte para uma convocação, porque jogar no Verdão é sinônimo de visibilidade mundial. E como ele joga, torcedor? Meu Deus, Evander é um espetáculo em campo, um meio-campista que parece ter vindo de outro planeta. Ele é um jogador completo, que pode atuar como meia-atacante, volante ou até segundo volante, com uma qualidade técnica fora do comum, uma resistência física impressionante e uma mentalidade de líder que inspira todos ao seu redor. Sua visão de jogo é absurda, capaz de encontrar passes que ninguém mais vê, de criar jogadas que desmontam defesas inteiras. Sua técnica é refinada, com um controle de bola que parece colado ao pé e um passe que é uma verdadeira obra de arte. Ele é rápido, tem um drible curto que deixa os marcadores no chão e uma capacidade de leitura de jogo que o coloca sempre no lugar certo, na hora certa. Ofensivamente, ele é letal, com chutes precisos de média e longa distância e uma habilidade para chegar à área e finalizar como poucos meias no mundo. Defensivamente, ele é um leão, com tackles precisos e uma capacidade de interceptar passes que faz dele um pesadelo para os adversários. Ele é comparado a craques como Kevin De Bruyne pela sua visão de jogo e precisão nos passes, e a Kaká pela sua capacidade de acelerar o jogo e decidir partidas com um toque de genialidade. Seus pontos fortes são a visão de jogo, o passe, a técnica, a resistência física e a mentalidade de líder. Pontos fracos? Talvez uma leve tendência a segurar a bola demais em alguns momentos, mas isso é detalhe perto do que ele entrega em campo. Por que o Palmeiras foi atrás dele? Porque o Verdão precisava de um meio-campista que não fosse apenas um jogador, mas um líder, um craque, um símbolo de uma nova era. O elenco já é forte, com uma defesa sólida e um ataque que mete medo, mas faltava aquele toque final, aquele jogador que pudesse transformar o Palmeiras em uma máquina imbatível. Evander é esse cara. Ele foi contratado para ser o maestro do meio-campo, para garantir que o time tenha o controle do jogo, para criar jogadas que vão deixar os atacantes na cara do gol. Sua experiência em grandes competições, seus títulos na Dinamarca, seu brilho na MLS, sua calma em momentos de pressão, tudo isso eleva o nível do time a um patamar que os rivais só sonham em alcançar. Ele se encaixa como uma luva no esquema tático do Palmeiras, que valoriza a posse de bola, a construção de jogadas desde o meio-campo e uma solidez defensiva que não dá chance ao adversário. Com Evander, o Verdão ganha não só um meio-campista, but a maestro, a player who will change the team's dynamics, inspire his teammates, and make the Allianz Parque shake with every pass. And the rivals, torcedor, they're in panic, in shock, in absolute despair. The other Brazilian clubs are already scrambling to find new players, but there's no one on the market who comes close to Evander's level. They're tearing their hair out, foreseeing one thrashing after another with the Verdão now even. Stronger! The opponents know that with Evander in the midfield, the game has changed. The balance of power has been shattered, and Palmeiras is on its way to a dynasty that will dominate football for years. This is more than a signing. It's a revolution, an earthquake that's rewriting the rules of the sport. Palmeiras is now the absolute favorite for the Brasileirão, for the Libertadores, for the World Cup, for everything that lies ahead. The opponents can cry, they can scream, they can try, but nothing will stop this green avalanche that's coming with Evander leading the midfield.
This is the biggest signing in the history of Brazilian football, Torcedor. Evander at Palmeiras is a milestone, an event that will echo through generations, that will make today's kids tell their kids about the day the Verdão brought one of the world's greatest midfielders. This changes everything, Torcedor. Football will never be the same after this day, because Palmeiras is building an empire, a dynasty. That will reign supreme. So, Torcedor do Verdão, leave your comment, let out your scream, share this video with the world, because Mancha Alviverde News is here to keep you at the heart of this revolution. Let's go together towards eternal glory, because with Evander in the midfield, Palmeiras is unstoppable, Palmeiras is eternal, Palmeiras is the future. And now, Torcedor, what do you think of this? Will the rivals survive this green avalanche? Is the world ready for what the Verdão will do with Evander on the field? Tell us, because this story is just beginning and Palmeiras is ready to conquer everything. It's Mancha Alviverde News, it's Palmeiras, it's Evander, and it's the start of an era no one will forget. Football will never be the same, and the Verdão is in charge. Let's go together, Torcedor, because Palmeiras is giant, and with Evander, it's invincible. Let out your roar, because the Verdão is here to stay at the top of the world.